Isaac no Brasil, tudo bem? Então esse aqui, ó, é o Augusto César, eu sou MCVPOD, cuido de desenvolvimento organizacional aqui no nível do MC, junto com o time de monstros. E tô fazendo esse vídeo para explicar para vocês o modelo de OD. A gente vai fazer um comparativo aí do modelo do semestre passado com o novo que foi apresentado na Conal. Vários de vocês estão com dúvidas, né? Então a gente vai fazer isso aqui, depois vai ter um form de dúvidas para vocês mandarem para a gente e esclarecer tudo que vocês precisam, certo? Então vamos lá, esse aqui é o modelo de 2016.2 que a gente explica por que ele existe, né? Primeiro, para clarificar o caminho de crescimento sustentável da ESEC no Brasil, tanto em termos de CLs quanto da ESEC no Brasil como uma entidade. E aí a gente tem 3 pontos que ele faz, que é clarificar o caminho, trazendo conceitos de acordo com o ambiente que a gente está, crescimento, então estratégias para a gente crescer, e sustentabilidade, alinhamento de processo, estrutura, liderança, culturas e metas. O nosso modelo é baseado no Good to Great, que é uma teoria do Jim Collins, no sentido de se relacionar com o conceito do porco-espinho, que diz que a gente tem 3 elementos que a gente precisa definir, entender, para poder definir o foco e especialização da entidade, para a gente deixar de ser bom para ser excelente. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, o que move o motor da organização, então o que a gente pode fazer muito intercâmbio. Segundo, o que move a paixão dessa entidade, então muito de cultura organizacional. E o que a gente pode ser o melhor do mundo, isso muito condicionado ao nosso mercado, né? Então se eu sou de uma cidade que tem muita ONG, dá para eu fazer muito ADV. Se eu sou uma cidade que não tem muita ONG, não dá para eu fazer muito ADV. Não faz sentido eu trabalhar com esse foco. A não ser que eu esteja num CL pequeno e esteja começando, preciso focar em ODV para depois voltar, certo? E aí, quando a gente fala do modelo, a gente tem 3 steps. Primeiro é o modelo de OD como um todo, que é o contexto em que a gente está inserindo enquanto a ESEC no Brasil, e aí a gente estabelece uma ambição para, para essa entidade como um todo, abarcando todos os CLs. No caso, a gente tinha a ambição aí de ter 2 CLs top global em cada operação, de ter 75% dos CLs passando em RD e 50% das entidades fazendo mais de 50% das expectativas do MC. Essa era a ambição para o contexto que a gente estava. A gente tem o modelo de crescimento, que são estratégias e frameworks para cada área que a gente tem no escritório, que definem aí o passo a passo de crescimento daquela área, operação, ou pode ser do back-office também. E os canais de implementação servem para a gente comunicar essas estratégias, esse contexto, essa ambição, esses frameworks e implementar na prática. Exemplos de canais de comunicação são as conferências, os chats, os chats. Esse vídeo, por exemplo, é um canal de implementação que eu estou explicando o modelo e o modelo de crescimento para vocês, os summits, visitas e etc. Tudo que o MC faz junto com os NSX para garantir que vocês acelerem o crescimento e desenvolvam-se nesse modelo de OD. E aí a gente tinha grupos, né, dentro das entidades, os grupos de tiers, de redes, que mostram a maturidade da área. Então, o tier 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o tier attention. E a gente tinha clusters de entidades que mostravam a maturidade da entidade, cluster 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como que a gente fazia, né, para agrupar vocês nisso? O cluster tinha 2 critérios. Operacional, então uma combinação dos tiers operacionais, e um de saúde organizacional, que o único critério que a gente tinha era de finanças. Então, quando a gente olha os tiers operacionais, a combinação deles daria o seu cluster, e você tem esse caminho aí, né? Subindo do tier attention para o tier 6 e indo até o tier 1, sendo que para cada um deles a gente tinha uma meta a ser batida para você estar lá. Então, por exemplo, em IDV, para você estar no Tier 1, se você tivesse um VP só na sua entidade, você tinha que fazer 250 approveds no ano. Se você quisesse estar no Tier 5, você tinha que fazer entre 80 e 99 approveds no ano, certo? E se você fizesse 19 approveds no semestre, você cairia para o Tier Attention aí, que era um ponto de atenção, entidades que fazem menos do mínimo do que a gente achava necessário para uma entidade, para uma operação existir. Dentro de cada um desses tiers, então, a gente tinha o framework, né, as estratégias. Um exemplo aqui,
ainda está em ICDP, né? Não mudei a nomenclatura, mas relevem isso aí. Então, o Tier 2 de IDV, você tinha uma estrutura recomendada aqui, você tinha uma produtividade recomendada, você tinha uma estratégia recomendada, então quantos projetos trabalhar, quais os meses de off-peak que você poderia utilizar, o tempo de approval, de aceleração do processo de vendas e tudo mais. A sua meta para caso você quisesse subir para o Tier 1 seria 250 approvals no ano, mas provavelmente sua expectativa estaria entre 90 e 129 approvals no semestre. Isso se encaixava nessa caixinha que é o Tier 2. Então você tinha um foco de IR e um foco de educação também, que você deveria trabalhar com o seu CL, certo? Então isso aí é um framework para você trabalhar dentro de um tier. E aí dentro de cada tier tinha isso para cada área do seu CL. E aí você tinha os critérios para você estar no cluster, que era a combinação. Então ali o critério operacional, para estar no cluster 1 você tinha que bater 100% da expectativa do MC em duas operações, sendo uma foco, e nesse caso você teria que estar no cluster 1 ou no cluster 2, você tinha que ser top 5 de match global em uma operação, e tinha que ter esses critérios financeiros ali do lado, ó, de saúde organizacional. Então, movimentação mensal média de 35 mil reais, um caixa de 18 mil reais, uma reserva financeira de 25, não poderia ter dívida e teria que pagar, não ter dívida e pagar a sua, não, pagar o seu extrato de CL, exatamente. No cluster 2 teria que ter 2 tier 1 e essa movimentação, esse capital, essa reserva. Se você tivesse uma dívida, você teria que estar pagando 100% da sua dívida e pagar o extrato de CL, certo? Então esses eram os critérios. De maneira resumida, depois vocês vão poder ver no PDF, né, que já está disponível. Então um resuminho aí das combinações dos tiers para você estar em cada cluster e dos critérios financeiros. Termino aqui. Esse era o modelo que a gente tinha no semestre passado, e aí a gente volta e repensa o modelo, né? Continua com o mesmo porquê, então a gente quer clarificar o caminho para crescer sustentavelmente, a gente tem os 3 pontos, mas a gente foi um pouquinho mais a fundo. E aí a gente se perguntou, tá, mas como que a gente pode fazer isso na prática? E a gente entendeu 3 pontos. A nível de MC, a gente quer ter um bom diagnóstico das entidades, entendendo quais são as fraquezas, as fortalezas, tanto em saúde organizacional quanto em operação. Então ter um diagnóstico muito claro de onde está a entidade, para a gente conseguir agrupar as entidades de situação similar, então aquelas questões de tier e cluster, para poder dar um suporte. Quais são as recomendações para aquela entidade ou para aquele grupo de entidades baseado nesse diagnóstico. A nível de CL é muito parecido, só que em vez de um grupo, você tem que ter referências. Qual entidade é boa no quê, como que eu posso aprender com elas e o que, que eu sou bom e que eu posso ensinar para a ESEC no Brasil e para as outras entidades. E em termos de suporte, entendendo o diagnóstico e essas referências, você vai saber onde buscar o suporte que você precisa, não necessariamente é no MC, pode ser com o NSX, pode ser com outras entidades. Quais as perguntas que eu preciso fazer e responder de acordo com o meu diagnóstico para poder evoluir minha entidade e o que eu preciso cocriar, como que eu aplico ou cocrio estratégias das quais eu preciso. Então, esses 3 pontos aí a gente decidiu que era o que a gente queria trabalhar dentro do modelo. Quais são os desafios, pensando no modelo que a gente tinha? Primeiro, o diagnóstico a gente não tinha, porque a gente não tinha dados. O grupo, pelo fato de diagnóstico não existir, era falho e não refletia a realidade das entidades, a gente não tinha referência. O suporte não era bom ou, né, muito falho por causa da falha no diagnóstico, grupamento e referências. Bom, aí a gente volta nos steps, continuamos com esses steps, mas vamos refletir sobre quais são os desafios em relação a esses steps. Então a gente tem no modelo, o modelo estabelecia as ambições para as entidades. Por quê? Você tinha um cardápio que eram os tiers e os clusters com metas fechadas. As entidades iam lá e escolhiam. Então eu quero estar no tier 1 de IDV, vou fazer 250 approved. Não era porque a entidade estava num ritmo de crescimento que necessitava de 250, não era porque o contexto traçava que vocês deveriam ter 250, mas porque
ali estava um cardápio, você apontava e escolhia aquele número. Então isso era um ponto de atenção aí. O modelo também não trabalha com a complexidade da entidade em termos de saúde organizacional e operação. A gente vai ver mais sobre isso em seguida, porque ele trata justamente do modelo de crescimento. Em operação, ele só se baseia na quantidade, no seu volume de atração em consideração, ou seja, no número de approveds que você dá. E isso não reflete se a entidade é boa ou não numa operação, só diz se ela consegue fazer um volume, certo? E por fim, os canais de implementação falham, porque a gente não sabe o que dá, o que cocriar com as entidades. Então a gente tem falhas aí nos 3 pontos. Falando da base teórica, voltando lá no Good to Great, né, ele trata da especialização das entidades, mas quando a gente olha para o modelo, ele não valoriza a especialização, porque uma entidade poderia evoluir no modelo sem evoluir a operação foco. Isso acontecia, né? Porque você tinha um foco, mas no fim do semestre, para você estar no cluster que você queria estar, talvez você não tivesse que subir a sua operação foco, porque ia ser mais complicado, e aí você focava no que não era o foco no sentido geral da sua entidade, só para dar aquele gás final de semestre para subir de cluster. Isso era um problema. Então, como que a gente cria um modelo que realmente vai valorizar o foco e fazer com que vocês trabalhem para a especialização da sua entidade. Vamos dar uma visão geral aqui, então, do que a gente tem. Primeiro, a gente quer uma ESEC no Brasil que tenha uma ambição, então a gente redefiniu as ambições para ter pelo menos aí 9 entidades no top 10 global, então entidades do topo aí, 75% das entidades passando em RD para todas as entidades, principalmente as entidades medianas, e que todas as entidades atinjam pelo menos 50% do seu planejamento, e aí a gente consegue alcançar entidades de base que geralmente não alcançam esse mínimo aí. Essa é a ambição que a gente quer enquanto a ESEC no Brasil, mas a gente quer que cada entidade tenha a sua própria ambição e consiga construir uma lógica e um raciocínio por trás dessa ambição, por meio da análise de histórico, de dados, de mercado, de contexto, e que você não escolha no cardápio, mas que você crie isso a partir da sua própria reflexão, análise e estudo. Em termos de grupamento, a gente quer que ele seja mais realista e que as referências sejam mais claras. Em termos de modelo de crescimento, a gente quer que ele considere outros aspectos que não os approved. Em termos de canais de implementação, ele só pode evoluir se a gente evolui o diagnóstico, o grupamento e as referências. Em termos de diagnóstico, a gente tem que evoluir para realmente entender a entidade e aí sim trabalhar com a parte de suporte. E o modelo tem que trabalhar de maneira mais complexa para entender a entidade como um todo em seus vários aspectos. Então esse aí é o overview que a gente tem, as conclusões que a gente chegou analisando o modelo antigo, e aí a partir disso a gente criou uma nova proposta que já está sendo implementada aí na ESEC no Brasil, né? Depois vocês podem olhar as planilhas, onde tem os dados e tudo mais. A gente ainda está corrigindo isso, mas vai dar certo. Hoje é dia 30 de janeiro, se você estiver assistindo isso depois, já vai estar corrigido, parabéns. Então vamos para o modelo de crescimento. O que a gente pensou? A gente criou um índice global de operação. Então, como que a tua operação está em termos de maturidade, e você tem uma nota que varia de 0 a 10, sendo 10 o cara que é melhor naquela operação e 0 o cara que não está mandando bem. Hoje a gente pensou, bom, o que idealmente a gente queria avaliar, só que a gente não tem todos os dados organizados ainda e confiáveis. Então a gente está numa versão beta aí do GOI. Então idealmente a gente queria ver os Opens, os Approved, Realized, Completed, do NPS. Então avaliar não só a sua velocidade e o seu volume lá em atração e consideração, mas na parte de Value Delivery, como que está a satisfação do seu cliente, e aí a gente pode inserir, quem sabe no futuro aí, rentabilidade financeira, a velocidade, a conversão, né? Então, ter uma visão mais complexa, mas mais completa daquela operação. Mas hoje a gente só tem 2 elementos, que é o Approved e o Realize. Quando a gente cruza essas coisas, a gente tira essa nota que vai de 0 a 10. O cálculo é relativamente simples. O recorde histórico daquela operação é a nota 10. A nota 10, então, por exemplo,
ou de V, em Approved, é a ESEC em Brasília 2016, deu 339 Approved. Eles têm a nota 10, e abaixo disso todo mundo vai decrescendo a nota. De Realizes, é a ESEC no Rio de Janeiro em 2014, 139 Realizes. Essa é a nota 10. Então, se alguém fizer mais do que esse número, ele vira a nota 10 e ele vai ditar a nota de todos os outros escritórios que estão abaixo dele, certo? Então a gente faz a média do Approved do Realize hoje e dá a sua nota. Já em relação à saúde organizacional, a gente também criou um índice. Então, o Índice Global de Saúde, que vai mostrar a sua saúde organizacional, que também é uma nota de 0 a 10. Esse é um pouquinho mais complexo. Então, ele é um índice que vai avaliar vários elementos, vários critérios. Então, a gente tem 4 pilares. Um pilar de finanças, um pilar de membresia, um pilar de auditoria e um pilar de atingimento operacional. O pilar de finanças, ele vai avaliar quanto dinheiro você tem, qual que é a sua dívida com a MC, qual que é o pagamento do extrato de CL que tu está tendo, qual é a sua auditoria de contas. Em membresia, quantos membros já fizeram a XP, quantos membros têm cargos nacionais ou tiveram, né? Isso aí avalia um ano, tá? Tanto o GOI quanto o GHI, ele avalia sempre um ano da sua entidade, 12 meses. Então, voltando, membresia, cargos nacionais, conferências nacionais, retenção. Em auditoria, auditoria de contratos, de qualidade de operação, de legalização de termos. E atingimento é o atingimento operacional, que faz uma média lá das suas operações, considerando a operação foco do que foi o semestre anterior ou do ano anterior, como um peso maior. Ou seja, ele está olhando para o passado para ver tua saúde em termos de atingimento. O quanto que você cumpre o que você promete. Por isso que ele é diferente do que está no GOI, que se refere a o quanto de operação, com a sua maturidade operacional. Porque você pode ter uma alta maturidade operacional, mas ainda assim não bater a meta. Então você não está bem em saúde, mas você está bem na operação. E vice-versa, você pode bater todas as suas metas, mas ter uma maturidade de operação baixa ainda comparativamente à rede da ESEC no Brasil. Então você vai ter uma saúde boa, mas não necessariamente uma operação top em termos de rede da ESEC no Brasil. E aí a gente estabelece aí pesos para cada um desses microcritérios e no fim das contas cada um dos pilares tem um peso de 25% da tua nota final, que vai aí de 0 a 10. Deu para entender? O ponto é, a gente vai atualizar isso mês a mês. Então, por exemplo, agora a gente atualizou em janeiro e avaliou janeiro de 2016 a dezembro de 2016. Agora que a gente entrar em fevereiro, a gente vai avaliar fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. E aí a tua nota pode subir ou descer de acordo com a variação aí de cada um dos critérios. Critérios esses que avaliam esses 12 meses. Certinho? Depois deem uma olhada na planilha, lá tem explicado quais são os critérios, quais são os pesos, tudo mais. Essa parte é um pouco mais detalhada, mas aqui é para vocês entenderem o pensamento por trás do modelo. E aí, quando a gente cruza esses dois dados, do índice global de operação e do índice global de saúde, a gente tem o índice global do comitê. Então, um comitê que é formado pela sua saúde organizacional e tua maturidade operacional. A gente cria um gráfico com duas coordenadas aí, né? O eixo X e o eixo Y, sendo o eixo X aí o GHI, a gente vê aqui, ele varia de 0 a 10, e o eixo Y, o GOI, variando de 0 a 10. E aí a gente aloca a entidade de acordo com as notas que ela tem. Então, por exemplo, esse @YY, ele tem uma baixa saúde e uma baixa operação. O @TT aqui tem uma alta saúde e uma alta operação, a @RR tem uma alta saúde e uma baixa operação. Com isso a gente consegue entender qual que é a dificuldade daquele escritório e dar um suporte muito mais especializado. Bem como quando eu olho aqui, por exemplo, no GHI, e eu entendo que minha nota é 7, só que a minha nota final é 7, só que minha nota de auditoria é 3, ou seja, é o meu ponto de atenção. E dentro disso, o que está puxando para baixo é contratos, que minha nota é 3, é 2. Como que eu faço para aumentar minha nota de contratos
para que eu aumente minha nota de auditoria, para que eu aumente a minha nota geral do índice. E assim eu estou entendendo exatamente qual o diagnóstico daquela entidade. O problema está em saúde, em auditoria e em contrato. E aí eu vou trabalhar em cima disso para melhorar como minha entidade está trabalhando. Certo? Essa é a ideia. E aí quando a gente pega todas as entidades da ESEC no Brasil e joga no gráfico, fica mais ou menos assim. Então cada pontinho é um CL. E aí, beleza, entendi isso, eu consigo olhar para a minha entidade e fazer um diagnóstico e criar referências. Então essa referência aqui, esse aqui é a ESEC Natal, por exemplo, é a melhor entidade em termos de saúde. Então ela é a referência. Como é que eu vou entender o que eles fizeram para ter uma nota no GHI tão boa? Que é a ESEC Belo Horizonte, que tem o melhor GOI. O que esses caras fizeram para estar aqui em cima, em termos de especialização, trabalho com produto e tudo mais. E aí a gente cria essas referências. Para a gente criar os tiers, então, lá no Global Operation Index, a gente cria cortes de acordo com a melhor divisão para dar o suporte. Então, por exemplo, eu tenho 51 entidades que rodam ODV. Aí eu escolho, eu tenho 7 NST consultores. Então eu vou pegar e divido isso em grupos de 7, 8 CLs. E eu crio 7 grupos de 7 ou 8. E aí todo mundo tem o mesmo suporte em termos de... Porque antes o que acontecia, né? Um Tier 1 teria 2 CLs, o Tier 2 teria 15, e aí ficava muito complicado para fazer as divisões. O que a gente está fazendo é criar uma metodologia arbitrária, mas que vai melhorar a forma de a gente dar o suporte e conseguir trabalhar muito melhor com as entidades, certo? E quando a gente fala dos clusters, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer o corte arbitrariamente, mas para ter a melhor divisão para suporte baseado no gráfico. Então, o que a gente fez foi fazer aí 1, 2, 3, 4 cortes. O primeiro é um corte horizontal, lá no início, lá embaixo, porque a gente tem muitas entidades ali da base. Só que aí a gente teve que dividir em 3 grupos. Os grupos aqui que tem baixa saúde, baixa operação, média saúde, baixa operação, alta saúde, baixa operação. A gente fez o segundo corte ali, a gente trabalha com entidades que têm saúde variada e operação mediana, e aqui em cima, saúde variada e operação e boa operação. Então esses foram os clusters que a gente criou para dar suporte, mas pode ser que no semestre que vem a gente crie cortes diferentes, cortes em formato de cebola, por exemplo, ou enfim, cortes só verticais. A gente vai ver qual que é a melhor forma para dar suporte para as entidades e vai criar os clusters baseado nisso. Ou seja, não existe mais uma ambição de você subir para o cluster tal ou para o tier tal, porque você não sabe onde você vai estar. Se toda a ESEC no Brasil evolui e você evolui no mesmo ritmo, você continua relativamente no mesmo lugar. Essa é a ideia. Então a gente mata um ponto que era de ambição e sistema de incentivo dentro do próprio modelo para especializar ele em termos de diagnóstico, grupamento e suporte, certo? Esse aí é o nosso novo modelo de OD, explicado rapidamente aí para vocês. Eu sei que tem várias dúvidas, eu sugiro que vocês entrem nas planilhas tanto do GOI, quanto do GHI, quanto do GCI, para ver como é que os dados são analisados, lá eles estão explicados, você consegue encontrar a sua entidade e ver onde que ela está lá, quais são os pontos de atenção da sua entidade, o que ela precisa fazer para evoluir, e todo o suporte dos NSX, dos Old Managers e tudo mais, vai ser baseado nessas ferramentas aí, tá bom? Então é isso, gente, é nóis, grande abraço aqui do Office do MC.